Oi, gente. Se você gosta de mim e do canal, já vai deixando um like, porque o tema desse vídeo é meio polêmico e talvez no final do vídeo, quem sabe se você vai estar gostando de mim ainda. Mas aí você dá um dislike também que tá tudo certo. Começando então, uma vez eu fiquei sabendo que no circo eles treinam os elefantes da seguinte forma: colocam o elefante sobre uma chapa quente e ele começa a levantar as patas alternadamente, né? Ao mesmo tempo em que eles botam para tocar uma musiquinha específica do circo. Então, o elefante fica ali naquela situação de agonia e de dor, ouvindo aquela musiquinha. Na hora do show no circo, eles simplesmente botam a música para tocar e o elefante imediatamente começa a dançar, entre aspas, né? Porque no cérebro dele ele associou aquela sensação de dor e de pavor com a musiquinha. Então basta que toque a musiquinha, que por associação ele imediatamente começa a mover as patas. Com a gente também acontece isso, né? É o que acontece em situações traumáticas, por exemplo. Se você tem um trauma com uma situação de incêndio, por exemplo, provavelmente você vai ficar nervoso perto do fogo, mesmo que seja numa lareira ou para acender um fósforo para cozinhar, porque o cérebro fez essa associação daquele momento de pavor com um elemento externo, né? No caso, o fogo. Então, essa coisa da associação é uma coisa que nosso cérebro faz, que geralmente serve para nós, né? Para a gente identificar padrões na vida, para a gente funcionar melhor em várias situações, porém, às vezes, isso passa a não ser funcional, e aí cabe a nós, com a nossa consciência, percebermos, né, que essa associação, nesse caso, não se sustenta e deve ser desfeita. Com a nossa consciência, a gente vai lá e reverte processos inconscientes que o nosso cérebro faz de forma automática, né? É para isso que serve a consciência e é para isso que serve nós nos conhecermos, para a gente saber reverter os nossos padrões. E por que eu tô falando tudo isso? Eu vou deixar aqui no card um vídeo intitulado Seja Seu Próprio Guru. Nesse vídeo eu contei a experiência minha primeira experiência mais espiritual, assim, digamos, né? Eu já fui católica de maneira dogmática por alguns anos e isso se iniciou na minha vida quando eu fui numa reunião da Renovação Carismática, que é um movimento dentro da Igreja Católica. E eu fui naquela reunião, eu fui convidada, né? Era na igreja, eu fui. E aí ali eu tive uma experiência muito genuína. Eu fechei os meus olhos, ouvi a música, me deixei conduzir pela oração. E como eu me entreguei, eu realmente tive uma experiência de conexão com Deus. Então eu tive aquele sentimento, né? Aquela experiência de conexão com Deus. E eu estava dentro de um contexto dogmático ali dentro da igreja, né? Que tem uma doutrina própria. Então, o que aconteceu? Aquilo que o cérebro faz. Eu associei aquela minha experiência que foi verdadeiramente religiosa, né? Foi verdadeiramente espiritual. Associei aquela experiência com a doutrina católica e assim eu me tornei católica. Mas, né, depois de alguns anos, essa fase da minha vida passou, mas eu continuo buscando me conectar sempre com Deus, sempre viver de uma forma espiritual. Hoje eu compreendo que para você ter uma experiência espiritual, basta você estar disposto a se entregar. E então acontece isso, né? Essa é uma das grandes coisas que eu quero falar para vocês nesse vídeo. Perceba, né? Como na sua vida, de repente, talvez tenha acontecido isso. Você tem ali uma experiência de entrega, de amor genuíno, e aí você associa aquilo com uma série de regras e uma série de dogmas, né? Enfim, associa com uma doutrina específica. E aí, por que a gente tem dificuldade de abandonar
os dogmas, ou até mesmo questioná-los, né? A gente fica nervoso só de pensar em questionar aqueles dogmas nos quais a gente acredita com tanta convicção. Porque como a gente fez essa associação, a gente tem uma impressão inconsciente de que ao questionar esses dogmas, a gente vai estar questionando a nossa experiência espiritual, né? Aquela experiência de conexão que a gente teve com Deus, que foi verdadeira e foi genuína. Então, como a gente fez essa associação, ao questionar os dogmas, a gente tem uma sensação de que nós vamos estar questionando ou refutando a nossa própria experiência. Porém, isso não é verdade. E esse vídeo aqui é para te trazer essa consciência, como eu falei. Cabe à luz da nossa consciência reverter esses processos de associação inconscientes que o nosso cérebro faz. Ao questionar dogmas ou regras, você não vai estar invalidando a sua experiência espiritual, você não vai estar invalidando. Pausa para coçar o nariz. Na verdade, você vai estar se libertando, e eu vou dizer por quê. Porque para a gente viver com Deus, né? A gente não precisa ter uma ideia de Deus, a gente não precisa defender dogmas e regras, a gente não precisa defender uma certa ideia de Deus. Na verdade, como eu sempre falo aqui no canal, a defesa de ideias fixas é justamente o que origina todo conflito, é o que origina a guerra, né? A guerra é a expressão máxima do conflito. E a defesa de qualquer ideia fixa é justamente o que origina o conflito. Pode ver na sua vida os seus conflitos, conflitos de pessoas que você conhece, conflitos mundiais. O conflito é sempre um embate de ideias, um embate de defesas de ideias. Mesmo quando você tem um conflito no seu interior, esse conflito é porque você tem duas ideias antagônicas dentro de você mesmo, né? O seu conflito interior é uma ideia que você tem contra outra ideia que você também tem, que entram em contradição. Então, a gente defender qualquer tipo de ideia é justamente o que causa conflito e separação, né? Portanto, se você for defender uma ideia de Deus, não é porque a ideia é uma ideia de Deus que ela vai deixar de ser uma ideia. E não é necessário que você defenda uma ideia de Deus, ou mesmo que você tenha uma ideia de Deus, para que você esteja com Deus, para que você esteja vivendo em Deus, né? Nós já estamos vivendo e existindo e respirando em Deus. Isso já está acontecendo. A gente tem a ilusão de que a gente tem que ter uma ideia de Deus, de que a gente tem que defender uma ideia de Deus, porém isso é uma ilusão. Eu sempre falo aqui no canal, né, que a mente é a fonte do sofrimento. Então, quando você começa a fixar ideias, a rotular, a classificar, a julgar, a comparar, isso é o que causa todo o sofrimento, né? Vou deixar aqui em cima, num card, um vídeo que eu tenho bem explicativo e completo sobre isso. Então, nós não precisamos ter nenhuma ideia de Deus, e isso é, na verdade, um tiro no pé. Por quê? Porque, veja bem, a gente já tá com Deus, aí a gente acha que a gente tem que defender uma ideia de Deus, mas toda ideia que a gente defende é o que causa conflito. Por isso existem, mesmo com relação a ideias de Deus, elas originam guerras santas, né, entre aspas, e quantas famílias que estão vivendo em conflito e separadas, não por causa de Deus, mas por causa da defesa de ideias de Deus, né, que os familiares, às vezes, é bastante radical em um certo tipo de dogma e quer que os outros também sejam, e isso já ouvi muitos relatos de famílias separadas por causa disso, porque a defesa de ideias causa separação, né? E veja que, até no contexto religioso, nós temos o mito de Adão e Eva para nos demonstrar isso, né? O mito de Adão e Eva, na minha visão, é um mito muito mal compreendido.
porque ele realmente é um mito sobre o início do homem, né? O início do homem em seu formato egóico. Por quê? Porque Adão e Eva viviam no paraíso em perfeita comunhão com Deus. E em que momento eles deixaram de estar em comunhão com Deus? No momento em que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento e passaram a distinguir entre bem e mal. A partir desse momento, a mente deles entrou no modo de operação chamado dualidade, e eles passaram a dizer: isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. Nesse momento é que eles caíram do paraíso. Por quê? Porque eles começaram a usar a mente para julgar e para se posicionar mentalmente defendendo ideias. Então, gente, para você viver com Deus, você não precisa defender uma ideia de Deus. Aliás, tudo que você precisa é abrir mão de todas as suas ideias, né? Você pode pensar, claro, você pode olhar para o mundo, mas quando você se dispor, se entregar, né? E se dispor a não defender nenhum ponto de vista e simplesmente admitir que você não sabe nada, é nesse momento que você se liberta da mente e é nesse momento que você retorna ao paraíso, né? Aquele paraíso do qual a gente foi expulso quando a gente entrou na pretensão de conhecer, porque comemos do fruto da árvore do conhecimento. Então veja você que você está em comunhão com Deus, né? E para a gente viver com Deus, a gente não precisa ter uma ideia formada. Aliás, muito pelo contrário, né? Eu espero que o recado desse vídeo tenha ficado claro, né? Ele está completamente em consonância com todos os meus outros vídeos, porque aqui eu falo principalmente sobre a gente se libertar da mente, que é quem forma o ego. O ego nada mais é do que todo o conjunto das ideias fixas que você tem sobre a vida, sobre as coisas, sobre você mesmo, né? Então, é isso aí. Um beijo pra você, que eu já tô aqui com dor nas costas, porque eu tô segurando o celular. E dá o seu like ou dislike, comenta aí, compartilha, e a gente se vê em breve, se Deus quiser.